E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Peixoto, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o limite natural. Será que isso é algo que existe ou é algo que inventaram? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, assista ao vídeo até o final e faça seu comentário, pois o seu comentário para mim será muito importante para o canal. Então, bora lá! Octagon Shop USA, pentagonobrasil.com.br, promocionalfitness.com.br, Muscle Formula Brasil, Real Medical, links na descrição. O acompanhamento médico é fundamental. O fator genético é um fator relevante para saber o limite natural. De início é bom sabermos o seguinte: todos os praticantes de alguma modalidade específica, seja artes marciais, seja o fisiculturismo através da musculação, seja qualquer coisa que você desenvolva desempenho, né? Qualquer tipo de treinamento, até mesmo um esqui ou coisa do tipo, tênis, futebol. Então tudo aquilo que você gosta, que você sente aptidão, você vai praticar e buscar a melhor performance possível. Porém, quando você vai praticando, você começa a chegar em alguns limites. Você vai passando do primeiro nível para o nível 2, por exemplo. Só que o que acontece? Você começa a periodizar, como eu falei no vídeo anterior, você começa a periodizar o treinamento para que ele continue dando resultados. Porém, mesmo assim, você sempre vai chegar num platô. Sempre vai chegar num ponto onde você não consegue mais desenvolver. É nessa hora em que você vai ver se você realmente tem interesse em ser um atleta profissional, né? Como eu falei no vídeo anterior, sobre se você tem ou não tem perfil para ser atleta. É muito bom vocês verem, para vocês terem uma referência da informação que eu estou falando agora. No momento em que você toma essa decisão em querer investir ainda para poder subir de nível, para poder continuar tendo resultado, para poder melhorar e virar um atleta profissional, nesse momento você começa a fazer treinos cada vez mais puxados e mais rigorosos, de forma que chega um momento, você natural, você vai começar a não recuperar tão bem quanto você recuperava antes. A demanda de treino intensa por um tempo muito longo, o corpo não começa, ele começa a não responder direito ao treinamento. Ou seja, começam a ter mais lesões do que performance. Nesse momento, eu posso dar alguns exemplos. Se vocês pegarem aí alguns atletas que são de algumas competições que têm exame antidoping, né? Você percebe que quando chega nos 40 anos, eles começam a ter uma queda muito grande de desempenho. Isso porque o próprio atleta ele conhece o treinamento que ele precisa fazer para ser um atleta profissional de ponta. Porém, ele faz aquele treino inicialmente, o corpo dele começa a se lesionar e começa a não ter essa recuperação satisfatória que ele tinha antes. Aos poucos começam a acumular lesões, não recuperando direito, ele começa a perder desempenho e isso acaba sendo um processo natural que acaba acontecendo. Isso para atletas naturais. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a pessoa ela resolve ser atleta profissional em alguma modalidade, seja qual ela for, ela passa a ter como referência o campeão daquela modalidade. Então ela tem que atingir um grau de excelência igual ou melhor para poder ter condições de ser campeão e ter valido a pena aquele esforço. Né? Aí sim, com o tempo ela pode ter retorno nisso. Agora, se a pessoa ela conhece um nível de treinamento, ela vai atrás de um coach, vai atrás de informação e estrutura para treinamento adequada para atingir o grau máximo da modalidade dela, e ela pratica aquilo e o corpo não responde direito, ou seja, pelo excesso de acúmulo de treinos, para mim, a forma com que eu vejo é que esse seria o ponto onde seria o limite natural, onde a pessoa que já pratica a modalidade há muito tempo chega num ponto onde ela mais se lesiona do que se recupera daquele treinamento. É onde ela não demonstra melhoras no desempenho devido a acúmulos de lesões, sem contar a parte fisiológica desse atleta. O atleta natural, ele com o tempo começa a prejudicar a produção hormonal dele, entende? Então ele hiperativa a produção hormonal devido ao excesso de treino, aí começa lá nos 20, 30,
Aí quando chega nos 40, aí tem uma queda de produção, né? Então esse é um dos motivos pelo qual essa queda hormonal, esse déficit, começa a prejudicar na recuperação. Isso também é um fator fisiológico, natural que acontece. Por isso também que, relembrando, a maioria dos atletas que estão em modalidades que têm antidoping, eles começam a perder desempenho após os 40 anos. Isso aí é visível, se vocês forem ver, em qualquer modalidade específica. Façam aí o comentário de qual modalidade, de qual atleta vocês conhecem, que depois dos 40 começou a ter uma queda ao ponto de ter que se aposentar da modalidade. Faça o seu comentário que vai ajudar bastante. Ou seja, o atleta que, na minha opinião, atingiu esse limite, no momento em que ele faz uma reposição hormonal, que é o TRT, ou o uso de ergogênicos fármacos, né, que mexem diretamente com a parte hormonal, eles são interessantes para que o atleta consiga se recuperar daquelas lesões, né, recuperar fisiologicamente, e assim ele ter uma melhora de performance, né. No caso, uma pessoa que começou a fazer o uso hormonal desde cedo, ela acaba usando constantemente, né? O ideal é não fazer ciclos curtos, né? Tipo de 2, 3 meses, mas fazer algo gradual, né? E constante, praticamente constante, né? Assim, a pessoa, o atleta, ele consegue ter ganhos constantes na sua carreira, evitando até as lesões. Então, a parte de uso de ergogênicos, fármacos, também tem como função de prevenir lesões, apesar que acaba caindo no exame antidoping em algumas modalidades. Então, pessoal, eu não concordo com a ideia de alguns de falarem que treinam há 5 anos, já atingiu o limite natural, que treinam, sabe, há pouco tempo e acham que já atingiu o limite natural sem ter explorado tantas técnicas de treinamento ao ponto de terem essa certeza, né? No caso, repetindo, na minha opinião, o limite natural é a pessoa começou a praticar uma modalidade específica que exige força, técnica, potência, as capacidades físicas em geral, hipertrofia muscular, no caso, a parte do fisiculturismo. A pessoa começou a fazer essa prática, começou a ganhar desempenho, chegou no ponto que toda vez que ela estacionava, ela começou a buscar técnicas novas de treinamento. Ou seja, um novo sacrifício, saindo da zona de conforto. Chega num ponto onde ela vai buscar um treinamento mais avançado, só que ela começa a ter perda de rendimento devido às lesões que vão acontecendo e pela parte fisiológica que começa a não ajudar tanto, começa a ter quedas hormonais devido ao excesso de tempo de treino com intensidade alta. Então o que acontece? Nesse momento, que começa a ter a perda de desempenho e, no caso, até lesões devido ao excesso de sobrecarga de treinamento a longo tempo, né? Esse momento, para mim, eu considero como o limite natural daquela pessoa, ou seja, não é 5 nem 10, às vezes são 20, 30 anos de treinamento. No caso, quando as pessoas começam a fazer o treinamento desde a infância, né? Então, para mim, esse é o ponto onde não tem mais onde correr atrás, onde não tem outra opção. A melhor opção, nesse momento, é a reposição, né? A parte dos usos dos ergogênicos fármacos. Porque, sim, nesse momento, se a pessoa ela quer pular um nível, ela conhece a parte técnica de treinamento, ela coloca na prática e o corpo começa a responder de forma negativa, não recuperando, aí sim é o momento que a pessoa tem que escolher usar ou não usar o ergogênico para poder subir de nível e virar um atleta profissional. Ou estacionar e manter aquilo, ou então para quem já é atleta, aposentar. É a aposentadoria para evitar piorar a situação e toda vez ir no campeonato se frustrar e sofrer mais lesões. Então esse é o platô final, onde você realmente sabe que atingiu o limite natural. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião formada após 20 anos de prática com a musculação e desde a infância eu pratico atividade física, né, em modalidades diferentes. Desde atletismo, desde corrida de rua, musculação, entre outros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, fazer o seu comentário. O seu comentário vai ser muito importante. E até a próxima!